Olá, gente. Hoje eu estou num lugar diferente, né? Aqui é uma estação. Essa estação, esse local chama Slough. Slough is a station in the north of London. It's not London anymore. It's the skirts of London. Na é, fora da cidade da capital de Londres mesmo. Eu vim aqui para passar esse feriado com o Rodrigo. Desculpa o som hoje, tá? Mas é que eu esqueci de trazer o microfoninho, então o som não vai ficar tão bom, tá bom? Mas eu tô aqui na frente da estação, olha aí. Do lado de cá tem muitos carros estacionados, táxis. Yeah. E o sol batendo no meu rosto, hoje tem sol. Mesmo assim, tem que ficar de roupa né, de casaco. Porque deve estar o quê? Uns 15 graus agora. Bom, gente, o barulho do trem. Hoje é quinta-feira santa. Por esse tempo, agora, nesse exato momento, Jesus já estava caminhando para o Getsemane, lá em Israel agora, por volta de 8:30 da noite. Então, por esse tempo, Jesus já havia deixado a casa de João Marcos, né, o pai de João Marcos, e já estava a caminho do Getsemane, onde ele estaria orando. Hoje, o dia de Jesus, há 2000 anos atrás, foi diferente. Ele não desceu para o templo durante o dia. Aliás, os sumos sacerdotes e os fariseus e os saduceus estavam esperando que ele descesse para o templo, né? Porque eles acampavam no Monte das Oliveiras. Todos os estrangeiros, gente, que iam para a festa do Pessar, né, para a festa da Páscoa, eles iam eles ficavam acampados, né, com tendas ali no Monte das Oliveiras. Então eram muitos acampamentos, não era só de Jesus não, viu? Tinha vários acampamentos, tinha os acampamentos dos gregos, dos romanos, dos que moravam na Pérsia, sabe? Dos que moravam pelo mundo da época, eles ficavam ali acampados, né, no Monte das Oliveiras, porque os hotéis, as pousadas ficavam cheias, né, gente? Então, ele ficava assim, acampado ali. E muito cedo pela manhã de quinta-feira, ele acordou por volta de 5 horas da manhã e acordou Pedro e João, né? E Tiago, e ao Tiago e a João ele deu a incumbência de irem, né, para aquela porta, pelo portão da cidade, que alguém estaria esperando para a preparação da Páscoa dele, do jantar que ele iria ter de despedida dos seus discípulos. E eles esperavam que Jesus fosse para o templo, mas Jesus decidiu que não iria para o templo, ele iria orar. E ele queria ir sozinho, mas o menino, o João Marcos, ele não deixou que Jesus fosse sozinho. Ele queria ficar e ele foi como companhia. E foi um tempo em que Jesus falou algumas coisas muito interessantes para João Marcos. Ele devia ter uns 13 anos, 14 anos. Ele era muito novinho, gente. Nessa época, ele era um menino, um adolescente. Mas ele era muito apaixonado por Jesus. E ele foi a companhia que Jesus teve, né, naquele momento. E Jesus passou o dia todo. Ele passou a manhã e a tarde em oração. Sozinho. E o único que estava acompanhando ele de longe, né, era João Marcos. Quando ele voltou, Judas não estava no acampamento.
Judas já tinha ido combinar, né? Quando ele percebeu que Jesus, porque quando ele acordou, Jesus não estava mais. Aí disseram, não, ele subiu para o monte. Então o pessoal que estava esperando ele lá no templo para prendê-lo durante o dia, porque eles iam prendê-lo, né? Jesus sabia disso, por isso que ele não foi para o templo. Então, ele queria ter a Páscoa com os filhos, com os discípulos, né? Então, quando ele desceu, ele já pegou os 12, porque aí João, ele esperou o Judas voltar, Judas voltou, e Judas não sabia o que ia acontecer. Por isso que ele não deu as dicas para o sumo sacerdote na casa de João Marcos, dos pais de João Marcos, que eles eram comerciantes e tinham uma casa muito boa. Então foi lá que Jesus resolveu fazer a Páscoa. Ele era amigo de Jesus, assim na distância, ele não se revelava, mas ele era. Então, quando Jesus desceu com os discípulos para a casa de João Marcos, Judas não sabia para onde que eles estavam indo, tá? Então, quando Jesus chegou na casa de João Marcos, ele teve a ceia e tudo. Então, quando Judas viu onde que era e tudo, ele ficou muito inquieto durante a ceia. Por isso que Jesus falou para ele, o que você tem que fazer, faz depressa. Jesus percebeu que ele estava inquieto, porque ele queria ir lá, né? Porque ele havia feito um negócio, gente. Ele tinha feito um negócio. Ele tinha um primo dele que morava em Jerusalém e que era amigo do sumo sacerdote. Então, através desse primo dele é que Judas conseguiu trair Jesus. Porque Judas não tinha acesso ao sumo sacerdote. Então, foi através desse primo dele. Então, quando Jesus falou para ele ir, ele foi. Mas acontece que quando ele chegou lá, na casa do sumo sacerdote, a guarda não estava preparada. Então demoraram muito para conseguir o tanto de pessoas suficiente, porque eles pensaram que havia resistência. Porque os discípulos eram 11, mas Jesus 12. Então eles pensaram, vou ter que ter no mínimo, uns 15 homens para ir atrás de Jesus, porque os discípulos vão reagir. Eles vão defender. Eles, né, não esperavam que os discípulos não fossem defender Jesus. Então, até que ajuntaram todos os guardas suficientes para ir para a casa de João Marcos, quando chegou lá, Jesus já tinha saído. Então, mas como o Judas sabia onde Jesus ia orar toda noite, ele sabia o lugar, né? E foi assim que ele conseguiu pegar Jesus. Mas foi bem interessante toda essa trama. Foi bem interessante toda essa trama. Então, nesse exato momento, há 2000 anos e pouco atrás, Jesus estava em oração. Ele sabia a agonia que ele iria passar, ele sabia o sofrimento que ele iria ter, e por isso ele precisava daqueles momentos sozinho em oração. A única coisa que eu posso dizer tem aquele hino, deixou o esplendor de sua glória para ver esse mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. E a única coisa que a gente pode dizer um para o outro é Feliz Páscoa. Ele sofreu, mas ele ressuscitou. Hoje estamos comemorando a prisão dele. Eu estive em prisões em Jerusalém, possivelmente até a prisão em que ele esteve, ou que Barrabás esteve, porque Barrabás esteve na mesma prisão de Jesus. Eu estive lá, tem vídeos meus quando eu estive lá dentro daquela prisão.
Ainda tem marcas nas paredes das pessoas que ficavam presas, porque eles ficavam presas, gente, amarrados em correntes dentro da prisão, tá? Tem os ganchinhos onde eles eram amarrados. Jesus ficou amarrado assim, até que ele foi ouvido por Caifás. Foi por amor. Através dele nós temos um caminho. Temos esperança. Enquanto houver pessoas que levantam o nome de Jesus de Nazaré e mantenham esse nome vivo, a esperança para a terra. Você tem uma boa Páscoa, que o Senhor te abençoe e te guarde, e a mim também. Eu vou ficar aqui esperando o meu filho, que vai vir me buscar. Eu não sei onde eu vou esperá-lo, talvez aqui, por aqui mesmo, porque aqui tem alguns carros, tá vendo? Tem alguns carros parados ali esperando pessoas, então vai ser aqui que eu vou ficar esperando. Gente, tenha uma boa Páscoa a todos vocês. Tchau, tchau.